Hoje vamos entrar no mundo da investigação médica para desvendar um mistério que se passa todos os dias nos consultórios. O nosso suspeito? O abdômen. E as pistas? Bem, essas estão escondidas mesmo à nossa frente, à espera que um detetive astuto, o médico, as consiga decifrar. Olha, a resposta é muito mais do que se possa pensar. O abdômen funciona quase como uma central de comunicações, a enviar-nos constantemente sinais vitais sobre o estado da nossa saúde. A grande questão é, será que estamos a prestar atenção? Então, vamos lá mergulhar nisto. Por baixo da pele temos o fígado, o estômago, os intestinos, o pâncreas. É uma vizinhança super movimentada onde qualquer problema pode ter um efeito dominó. O exame abdominal é, no fundo, a nossa maneira de espreitar para dentro deste mundo sem ter de fazer um único corte. Como em qualquer boa investigação, antes de mais nada, um detetive precisa de um mapa do local. E no exame abdominal, a história não é diferente. É fundamental saber exatamente onde se está a procurar. Pensem nisto. Sem um mapa, o investigador estaria completamente perdido, a procurar pistas às cegas. E no exame abdominal, a precisão é mesmo a chave de tudo. É exatamente por isso que os médicos dividem o abdômen em zonas muito específicas. E a lógica por trás disto é fascinante. O mapa de 4 quadrantes dá-nos uma visão geral rápida, mas para uma investigação mais a fundo, as 9 regiões permitem-nos apontar para um órgão específico. É basicamente a diferença entre ter um mapa de uma cidade inteira e ter um mapa super detalhado de cada rua e cada beco. Certo. Com o nosso mapa em mãos, a primeira fase da investigação começa. E esta é a fase da vigilância. Antes de tocarem seja o que for, o bom detetive observa. A esta etapa chamamos inspeção. A primeira grande pista é mesmo a forma geral do abdômen. Um abdômen mais saído, chamado globoso, pode estar a gritar atenção, excesso de gás, líquido ou gordura aqui. Por outro lado, um abdômen mais para dentro, o escavado, pode ser um sinal silencioso de desnutrição severa. A forma por si só já conta uma parte enorme da história. E, por vezes, o corpo luta de uma forma tão intensa que conseguimos ver a batalha a acontecer debaixo da pele. Estas ondas, que conhecemos como peristaltismo de luta, são os músculos dos intestinos a tentarem desesperadamente empurrar algo através de um bloqueio. É um sinal visual dramático, impossível de ignorar. As cicatrizes, por sua vez, são como anotações no processo do caso. Cada uma delas conta a história de uma cirurgia antiga e isso dá ao médico pistas cruciais sobre o historial do paciente. Saber que já houve uma cirurgia ao apêndice, por exemplo, elimina logo o apêndice como suspeito de uma dor naquela zona. Agora, atenção, porque estes são sinais de alerta máximo. São raros, é verdade, mas quando aparecem indicam uma emergência. Uma mancha roxa, uma equimose, à volta do umbigo ou nos lados do abdômen sugere que há uma hemorragia interna. São pistas visuais que podem literalmente salvar uma vida. Depois da observação silenciosa, o detetive avança para a fase seguinte, a escuta. Antes de perturbar a cena do crime, vai tentar ouvir os segredos que o interior do abdômen tem para contar. A isto chamamos ausculta. E aqui, a ordem dos fatores altera mesmo o produto. É fundamental ouvir antes de tocar. Se tocarmos ou batermos no abdômen primeiro, podemos alterar os sons dos intestinos e isso seria como contaminar as provas. A escuta tem mesmo que vir primeiro. Ponto final. O que é que se ouve então? São os chamados ruídos hidroaéreos, que são, no fundo, a banda sonora do nosso sistema digestivo. Sons normais? Ótimo, bom funcionamento. Se estiverem muito altos ou frequentes, podem indicar uma diarreia ou o início de uma obstrução. Mas o mais preocupante é a sua ausência. O silêncio, o abdômen silencioso, pode querer dizer que os intestinos pararam de funcionar, uma emergência chamada íleo paralítico. A investigação continua e avança para a percussão. Agora sim, o nosso detetive começa a interagir com a cena, dando pequenos toques, batendo suavemente para descobrir o que está escondido debaixo da superfície. A física por trás disto é bastante simples, mas é genial. Onde há ar, como no estômago, o som é oco, timpânico, como um tambor. Onde há algo sólido ou líquido, como o fígado, o som é abafado, maciço. Esta diferença de sons permite ao médico criar um mapa sonoro do que está lá dentro. E num abdômen saudável, este mapa de sons é bastante previsível. Um som maciço no canto superior direito, onde fica o fígado, e um som de tambor à esquerda, sobre o estômago. Qualquer som que fuja a este padrão é uma pista importantíssima de que algo está fora do lugar ou que há ali algo que não devia estar. A ascite é o exemplo clássico disto. Trata-se da acumulação de líquido no abdômen e a percussão é uma das melhores ferramentas para a detectar. É que o líquido não soa como ar, ele cria uma área de som maciço onde, em princípio, deveria haver um som de tambor.
E para confirmar, há esta manobra que é super elegante. O médico percute uma zona, ouve um som maciço, depois pede ao paciente para se virar de lado. A gravidade, claro, move o líquido. Ao percutir a mesma zona, o som agora é timpânico. Esta maciçez móvel confirma que há líquido livre a circular ali dentro. E finalmente chegamos à fase mais direta da investigação, a palpação. É aqui que o detetive usa as mãos para sentir as provas diretamente, à procura de sensibilidade, de massas, para avaliar o tamanho dos órgãos. O corpo tem uma espécie de pontos de alarme. Pressionar o ponto de McBurney e provocar dor, por exemplo, pode ser um sinal de apendicite. Uma dor no ponto cístico pode apontar para problemas na vesícula. Estes pontos são como atalhos diretos para identificar o órgão que está a pedir ajuda. Esta pista é um pouco contraintuitiva, é verdade. A dor aguda não aparece quando se pressiona, mas sim quando se solta de repente. Esta dor de ricochete, como se costuma dizer, é um indicador muito forte de que o peritoneu, a membrana que reveste o abdômen, está inflamado. E isso é um sinal de perigo. Esta é outra manobra muito inteligente. O médico pressiona a zona da vesícula biliar e pede ao paciente para inspirar fundo. A inspiração faz o diafragma descer e empurra a vesícula, que, se estiver inflamada, vai tocar nos dedos do médico, causando uma dor tão súbita que a pessoa para de respirar. É um teste clássico e super eficaz. E no fim de tudo, o detetive, ou seja, o médico, junta todas as pistas, a forma que viu na inspeção, os sons que ouviu na ausculta, o mapa sonoro que criou com a percussão e as áreas sensíveis que encontrou na palpação. Cada pequena peça deste puzzle ajuda a formar uma imagem completa e a chegar a um diagnóstico. E este leva-nos a uma reflexão final. O exame abdominal é muito mais do que uma simples lista de tarefas técnicas. É uma conversa. É uma forma metódica e muito respeitosa de ouvir o que o corpo está a tentar comunicar. E é, acima de tudo, um lembrete de que, por vezes, as histórias mais importantes são aquelas que nos são contadas sem uma única palavra. Obrigado por se terem juntado a nós nesta análise.